A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, Dr. Kleber. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, queridos irmãos, estamos aqui novamente juntos. Como sempre temos feito, procuramos trazer temas relacionados à obra de nosso lar. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre amizade. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Clube FM 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949 novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor, pedimos paz, tranquilidade e harmonia para os lares sintonizados com a nossa emissora. Pedimos também por todos aqueles que estão acamados nos leitos de dores, nos hospitais, nos cárceres, nas vielas, nas sarjetas, nas praças públicas, passando por muitas necessidades. Nós é que fazemos da terra um mundo desigual. Somos culpados por essa disparidade, por essas diferenças sociais. Possamos ser mais amáveis, caridosos e indulgentes. Todos tenhamos muita paz. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre amizade. E, obviamente, referindo a Maria de Nazaré. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Definitivamente o mundo conhecerá o amor que promana de Deus, exemplificado nas leis da justiça por teu Filho amado. Isso aí foi uma referência pelo anjo Gabriel a Maria de Nazaré. A paz se faz para as criaturas e nos regozijamos com a graça que te felicita a vida. Eis que em meu ventre se faz sentir o amor com sua proximidade. Salve, agraciada, o meu filho te saúda em espírito e verdade, e bendizemos a Deus. Incontrolável pranto domina Zacarias e José, que em prece agradeciam as bênçãos daquele momento. A claridade do luar inundava as montanhas, deixando ver encontro de rara significação. Lembrando que Zacarias era um idoso, também a sua esposa, e mais tarde ela engravida, eles vão ser pais de João o Batista, primos de Jesus, porque Isabel, em algumas narrativas dizem que ela era irmã de Maria de Nazaré, outras que ela era prima de primeiro grau de Maria de Nazaré, mas não importa, Jesus e João Batista eram primos. A claridade do luar inundava as montanhas, deixando ver o encontro de rara significação. Maria em lágrimas de luz, Isabel enobrecida pelas forças superiores. Lembrando que Isabel engravidou um pouco antes de Maria. Revela-se a importância da união entre todas as criaturas. O Senhor não prescindia da cooperação benigna de Zacarias e Isabel para o precursor, para o antecedesse, e o lar como berço a permitir a vida, fazia-se base às felizes realizações. Então,
Ali nasceria o precursor que ia abrir os caminhos para a chegada do Messias, como narra o Antigo Testamento, né? Em meio ao júbilo espiritual que se estabelecera, Maria elevou um cântico ao Senhor. A minha gratidão se eleva ao Pai Celeste. A Ele rendo graça pela imensa misericórdia que se manifestou em minha vida. Sou humilde serva, sei que todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Buscarei aprender com o seu amor. Quero ser luz perene às trevas, esperança face ao desamor, brandura ante a violência. Como a mais simples de todas as servas, desejo estar junto ao Pai, reverenciando-o. Sei que as mãos do Senhor guiam os caminhos tormentosos da terra. Dirigida por elas, desejo permanecer por todo sempre. Palavras de Maria Santíssima. Esse espírito de alta envergadura moral que recebe do Criador a grande incumbência, né, de carregar em seu ventre o seu Filho amado, Jesus de Nazaré. Indescritível luz jorrava do corpo de Maria. Suave perfume se fazia sentir, abençoando-as lentamente. A mediana luz foi-se desfazendo, deixando-as entregues ao luar. Cheiva em doce mimo, agasalhou os ombros de Maria e a conduziu ao interior de seu ninho, escondido nas montanhas. Após alguns dias, o carpinteiro de Nazaré deixou Maria junto aos primos e retornou ao seu labor. 3 meses transcorreram em branda espera. Isabel tecia as roupas do filho querido e Maria as bordava, impregnando-as de bondade. As tardes serenas as encontravam unidas sob a bênção da prece, a reclamar com saudade José. Então José deixa Maria aos cuidados de Isabel, sua prima, e parte para o trabalho, passando um total de 3 meses distante. O sol brilhava com névoa que cobria as montanhas, os raios apresentavam-se em disfarçada timidez. Maria levantara as cortinas e olhara pela abertura da parede, percebendo os pontos mais elevados cobertos pelo esbranquiçar da névoa forte. Deixando seu recanto, colheu a ração e serviu os animais. De súbito, como a vencer a persistência, esbranquiçado, o sol lavou as montanhas em claridade e agradável calor. Maria sorria a aplaudir o imponente astro-rei. Zacarias assomou a abertura do abrigo rochoso. Ao voltar-se, Maria sentiu preocupação do velho amigo e adentrou o ninho acolhedor. Isabel, secundada por antiga serva, orava ao Pai, e Maria compreendeu que para ela chegara o sublime momento. Água em vasilhames de barro, paus sustentando tecidos que a própria Isabel preparava, e essência que a velha servidora passava no ventre para ajudar o nascituro, uma crença que as mães respeitavam. Então estava ali a serva cuidando de Isabel, no momento do nascimento de João Batista. Abraçando-se à prima, que amava como a mãe querida, Maria enxugava-lhe as têmporas suarentas. As dores cresciam em ritmo acentuado e, em altos brados, o precursor saudou a terra. Então aí temos o nascimento de João Batista, o grande pregador do Jordão. Lágrima nos olhos de Isabel ao contemplar o pequenino, grande amor de sua vida. Maria, tomando-o com doçura, apertou de encontro ao seu coração, percebendo que a cálida luz inundava o reduto rústico. Entregou-o à mãe, que o acariciou com mãos suaves. Zacarias, preso à intensa emoção, beijou a face amada da companheira e tomou João nos braços. E em pranto feliz, a voz em hosanas ao Criador. Lembrando que Zacarias, após ter a visão de um anjo dizendo que ele seria pai, né, e sua esposa Isabel mesmo, já idosa, teria um filho, ele ficou emudecido durante todo esse tempo. Volta a falar no nascimento de João, seu filho. Eu te glorifico, ó Pai, e pelos tempos da eternidade renderemos graças em trabalho e amor.
João, como a responder à gratidão do Pai, chorou em altos brados. Era a mesma voz que anos mais tarde seria ouvida no deserto das almas e nas montanhas por onde ele corria. Antevendo o futuro glorioso de Jesus, reservava ao mundo: o Pai o recobrirá com pelos de camelo para protegê-lo das intempéries. Sabia o respeitável sacerdote, como a nobre Isabel, que junto a eles voltava a viver o mesmo que fora Elias, e tal quase esse vestiria João. Então, lembrando que João o Batista era a reencarnação do profeta Elias. Elias novamente voltara à vida física. Após alguns dias, José chegava para saudar o precursor e reconduzir Maria de volta ao lar. Em breves meses, voltariam a se unir para a glorificação do Messias libertador. A velha servidora de Isabel preparara frutas e pães regados com mel. A despedida com lágrimas singelas entregou a Maria um pequeno manto que tecera para Jesus. A mãe amorável beijou-lhe as mãos rudes com profunda alegria e lentamente começou a descer as montanhas íngremes rumo a Nazaré. A primavera abandonara os campos e já não se presenciava a mesma beleza de antes. Apenas o Jordão mostrava-se o mesmo irredutível Senhor no seu anseio de correr. O deserto ia ficando para trás e os ciprestes saudaram-nos com beleza. Amorosamente abraçaram-se de volta ao lar. O precursor já estava na terra e logo chegaria o Messias tão anunciado. O remanso da tarde, no aplaudir dos galhos estendidos à amplidão, reverenciava os dias vindouros. Agora, nosso querido Dr. Kleber falará sobre o livro Nosso Lar. O estudo do livro Nosso Lar, transição entre áreas de sofrimento e planos mais elevados. Então, ela não é uma colônia como se fossem outras, muito mais, digamos, evoluídas em planos espirituais superiores. Não. Mas as pessoas têm a alegria de viver no nosso lar, porque elas trabalham em nome de Jesus, trabalham para o bem. E à exceção daqueles doentes que estão em recuperação, todos os demais habitantes do nosso lar têm os seus trabalhos a realizar, têm as suas tarefas e o fazem com verdadeira alegria cristã. É o pão abençoado do serviço ao qual aqui Lísias se refere. Lísias explicou: recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos os chamados e poucos os escolhidos na terra. Vagueando o olhar no horizonte longínquo, como a fixar experiências em si mesmo, no painel das suas recordações mais íntimas, acentuou: as religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável é o número dos chamados, meu amigo. Mas onde os que atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outro gênero de convites. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem, agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes de irreflexão. Resultado: milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conta erram em todas as direções dos círculos imediatos à crosta planetária, principalmente as regiões umbralinas, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Quer dizer, muitos dos nossos irmãos em humanidade são chamados, mas poucos se dedicam ao trabalho regenerador nas suas existências, donde o sofrimento muito grande que existe ainda nas proximidades, na atmosfera espiritual do nosso planeta. E ele vai continuar dizendo para o André Luiz como que as pessoas poderiam evoluir melhor nessa situação. Acreditaria, porventura, que a morte do corpo nos conduziria a planos milagrosos?
somos compelidos a um trabalho áspero, a serviços pesados, e não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que possamos ascender, evoluir, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, através do trabalho, da dedicação e da convivência fraternal entre as criaturas, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados do amor. Não seria justo impor a outrem a tarefa de retirar a erva daninha do campo que semeamos de espinhos com as nossas próprias mãos. Então cabe a nós próprios, ao retornarmos à Terra em reencarnações regeneradoras, nós vamos nos libertar das algemas do ódio do passado e vamos substituir essas algemas pelos laços sagrados do amor e da fraternidade. Abanando a cabeça, acrescentava: caso dos muitos chamados, meu caro, o Senhor não esquece homem algum. Todavia, raríssimos homens se recordam de Jesus na terra. Acabunhado com a lembrança dos meus próprios erros, diante de tão grandes noções de responsabilidade individual, objetei: como fui mau, como fui perverso. Contudo, antes que se alongasse noutras exclamações, o visitador colocou a mão carinhosa em meus lábios, murmurando: cale-se, meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro, é preciso saber falar para construir de novo. Quer dizer, falou com ele, como se dissesse de maneira carinhosa: não adianta a gente ficar com queixas, com lamúrias sobre o passado. Não, vamos encarar daqui para frente os bons trabalhos que possamos realizar. E dessa forma, então, nós vamos nos regenerar para obter créditos para uma reencarnação mais equilibrada, mais harmoniosa e mais feliz no futuro próximo. No fundo, era isso que Lísia estava orientando a André Luiz. Aplicou passos magnéticos atenciosamente em seu organismo, fez curativos na região da zona intestinal e esclareceu: não observa o tratamento especializado da zona cancerosa? Pois note bem, toda medicina honesta é um serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito, ou seja, ele vai ser cuidado no mundo espiritual para melhorar e curar-se naquela situação que ocorreu do passado e que estava ali representada no seu corpo espiritual. Porém, o tratamento é feito. Agora, o tempo de recuperação de cada um cabe à condição de cada espírito, da forma como ele se dedicar àquela recuperação. E isso era importante, o que Lísias estava dizendo. Dizendo aqui o seguinte, dizendo: meu irmão será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Trabalhará muito e creio que será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa de seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil, pelo descuido moral. E também é bendito o campo onde vamos conseguir realizar frutuosos labores de cura radical quando permanecemos atentos ao dever justo. Então, Lísia estava dizendo, e até exatamente ele estava falando a verdade, que ele entendia que André Luiz ia se recuperar muito bem e que eles seriam um dos bons colaboradores em nosso lar, como de fato ele regenerou-se muito rapidamente e em breve já estava escrevendo essa belíssima coleção através de Chico Xavier com o aval de Emmanuel. Evidentemente que muito trabalho belíssimo foi realizado para que se chegasse a elaborar toda esta coleção. Porém, veja só, a carne onde nós abusamos é um campo bendito, onde conseguimos realizar importantes trabalhos na nossa cura perante as leis divinas. Vamos permanecer atentos, então, ao nosso dever. Isso ele explicando com todo carinho, com toda atenção para o André Luiz.
meditei sobre esses conceitos e ponderei a bondade divina. Na exaltação da sensibilidade, chorei copiosamente. Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia com serenidade e falou: quando as lágrimas, olha que frase bonita, né? Quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem um remédio depurador. Chore, meu amigo, desabafe o coração e abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células do nosso corpo físico, tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Em elas, que nos oferecem templo de retificação, quantos milênios gastariam na ignorância? E assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte, despedindo-se com um ósculo de amor. Olha só, que trabalho bonito que o Lísias estava começando a realizar com ele. Falando que André Luiz, era bom mesmo que ele chorasse, queria desabafar. E se as lágrimas não são de revolta, são lágrimas que vão depurar o coração. E até valoriza nosso corpo físico, falando das células com muito carinho. E as células são essas organizações microscópicas que são verdadeiras beneméritas do nosso espírito. Que as nossas trilhões de células, através dos múltiplos sistemas e aparelhos que temos em nosso corpo físico, trabalham harmoniosamente, coordenadas pelo nosso espírito encarnado, né, por automatismo também, evidentemente, né, o que vem do controle do espírito encarnado, mas que vem em nível de automatismo. Mas a nossa vida física vai depender muito da forma como nós agirmos naquela existência. Nós agimos de forma harmoniosa, equilibrada, direcionando os nossos esforços no sentido da legítima fraternidade cristã, nós estaremos vivendo essa harmonia orgânica também. Nós estaremos beneficiando as células que são nossas verdadeiras companheiras de evolução, como diz o instrutor Alexandre no livro Missionários da Luz, que é o terceiro da série André Luiz. Então, ele valoriza o trabalho da célula, valoriza o corpo físico, mas que através dele nós deveremos vencer as nossas dificuldades do passado, vamos nos empenhar na nossa transformação íntima, de forma que essa renovação íntima em espírito nos ajudará muito a adquirirmos o equilíbrio pleno através dos caminhos do progresso espiritual. E estaremos cada um por nossa vez unidos, trabalhando pelo benefício do equilíbrio no nosso próprio planeta. E vamos raciocinar de maneira muito simples. Tomemos o caso de André Luiz, né, que tivera uma vida um pouco conturbada, que abusara de alimentos indesejáveis, que abusara do uso do álcool, embora não fosse verdadeiramente alcoólatra, mas abusara. As suas condutas indevidas, pessoais, na juventude, também levaram a adquirir determinadas doenças que acabaram por gerar o câncer intestinal. Enfim, ele agora estava em recuperação no mundo espiritual e em breve tempo ele já estaria informando, como um verdadeiro repórter do mundo espiritual, belíssimos ensinamentos que ele traía do mundo espiritual para nós encarnados. Então, um grande trabalho que ele prestou através da publicação de toda essa coleção maravilhosa de André Luiz. E, por outro lado, quanto trabalho de valor também ele aprendeu a realizar na coluna Nosso Lar. Certamente, e numa encarnação futura, ele será um espírito muito equilibrado e que vai ajudar, pelo seu trabalho numa nova encarnação, certamente ele vai ajudar ao próprio progresso do nosso planeta com a sua contribuição. Cada um de nós dá a nossa contribuição. E é exatamente pela transformação de cada um de nós na reforma íntima, na direção do equilíbrio, da harmonia, da fraternidade e do bem, cada um de nós caminhando nessa direção, nós vamos influenciar os nossos familiares, as nossas comunidades e, enfim, toda a humanidade. Então, a reforma da humanidade, ela começa no coração de cada um. Então, essas lições que Lísias está trazendo para nós aqui são muito úteis para nós meditarmos sobre elas e aguardaremos a oportunidade de voltarmos a falar sobre novos assuntos de importância muito significativa
da experiência de André Luiz em nosso lar. Bem explicado, vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Detalhes da ingratidão. Conta-se que em Londres vivia um funcionário da limpeza pública chamado Molly Gruber. Idoso, era estimado por todos pelos valores morais que cultivava. Uma manhã, quando recolhia o lixo do parque onde trabalhava, viu que um menino se debatia desesperadamente nas águas do lago. Logo percebeu que o garoto estava se afogando. Pessoas se aglomeravam, assistindo curiosos, barulhentos, sem nada fazer em auxílio à criança. O velho trabalhador, embora com suas dores reumáticas, se atirou na água gelada. Com dificuldade, trouxe o menino são e salvo de volta às margens do lago. Dada sua saúde precária, caiu desmaiado ali mesmo. A ambulância foi chamada e ele foi levado ao hospital. Seu feito logo ganhou as páginas dos jornais. Enquanto isso, a mãe do menino que fora salvo chegou ao local e começou a examinar o filho, totalmente transtornada. Em dado momento, olhou para a cabeça do menino e notou a falta do boné que ela dera de presente a ele naquele dia. Começou a gritar e a reclamar, dizendo que o velho roubara o bonezinho do seu filho e exigia que trouxessem de volta o boné. Como ninguém lhe atendesse o desejo, por totalmente descabido, ela foi até o hospital. Nem se dera conta de que a vida de seu filho, o bem mais precioso, fora preservada. Que graças a Deus, ele estava bem, porque fora retirado da água antes de ficar enregelado. Não. O que ela queria era o bonezinho do garoto. Chegando ao hospital, exigiu ver o velho que realizara o furto. Tanto gritou e fez escândalo que o médico de plantão indignado lhe disse: "Se a senhora não deixar o nosso herói descansar e se recuperar em paz, eu chamo a polícia para prendê-la." Com o choque, a mulher se calou e foi para casa. No dia seguinte, o idoso trabalhador morreu. Os moradores da região onde ele vinha servindo com retidão há anos inundaram o parque de flores e de letreiros com mensagens de gratidão. Era a sincera homenagem a quem doou a própria vida para salvar uma criança desconhecida. Por vezes, esquecemos de ser gratos a dádivas que nos são ofertadas. Em vez de lembrarmos das alegrias que nos chegam, dos amigos que nos brindam com sua presença, lembramos somente da maldade com que fomos alcançados em algum momento. Assim, um amigo nos oferece seu carinho e atenção por anos. Certo dia em que ele não está bem e nos dirige uma palavra infeliz, de imediato o descartamos de nossa convivência. E dali por diante, a todos os que encontrarmos, diremos da nossa mágoa, da agressão que recebemos, da má educação do ex-amigo. Contudo, nos dias de felicidade e bem-querer, não ficamos alardeando tudo o que aquela pessoa nos ofereceu. Esquecemos de que passou a noite conosco no hospital quando nos acidentamos e nossos familiares estavam distantes. Olvidamos que nos estendeu a carteira farta nos dias das nossas necessidades, nunca pedindo pagamento dos dispêndios que teve conosco. Não recordamos dos dias de alegria, das férias compartilhadas, dos passeios realizados, dos momentos em que nos alimentou a alma com a sua alegria e disposição. Pensamos somente no ato infeliz de um dia, de um instante. Pensemos um pouco se ante as bênçãos que nos chegam, não estamos agindo como aquela equivocada mãe. Pensemos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, pedimos a paz para nós, para o mundo. Não a paz da nossa gente, mas a paz que somente Tu pode nos dar. Porque essa paz interior
muda-nos completamente. Mudamos o foco, a maneira de pensar. Sabedores que somos imortais, que a vida não cessa num túmulo e temos a oportunidade de regresso. E também, ao retornar à pátria espiritual, encontraremos com os nossos afins. Isso é grandioso, é consolador, é dessa paz que falamos, Senhor. Então não nos prendermos às coisas temporais, materiais, mas assim a do Espírito imortal. Conserve em nós a fé, a esperança e o amor. Que assim seja. Meu querido Dr. Kleber, suas despedidas? Muito obrigado, queridos irmãos. Desejamos que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Boa noite para você. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.